Fala moçadinha, beleza? Aqui é o Paulo Cheng novamente. Você está aqui no meu canal Reflexões Chenguianas. Já sabem, like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e tentem dar uma moralzinha aqui para esse canal, ok? No vídeo de hoje eu quero fazer um rápido resumo. Vou tentar ser o mais rápido, o mais breve possível, né? Esse livro aqui, Hitler e o Desarmamento, né? Como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich. O escritor é Stephen P. Holbrook. Um livro excelente, muito bom, que trata justamente de como o Partido Nacional Socialista de Hitler, né, ascendeu ao poder depois que saiu ali da Primeira Guerra, foi lenta e paulatinamente ganhando espaço até assumir o poder totalmente em 1933, e as estratagemas, né, as estratégias de como o partido nazista começou a desarmar praticamente toda a população, começando por alguns grupos, né, tem os judeus ali e tudo mais, né, e depois chegou a toda a população alemã civil. Então é um livro que tem um registro histórico muito bom. Tem muitos dados aqui históricos, documentos oficiais, relatos de alguns judeus da época, né, que passaram por aquela transição ali da República de Weimar até fazendo aquela transição para o governo totalitário e nazista de Hitler. Então aqui é um livro maravilhoso, li, gostei demais, vou ler novamente futuramente, mas assim, li e estou aqui para fazer um rápido resumo. E a gente sabe que tudo começa ali na Primeira Guerra, né? Depois que teve a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, os aliados, né, quando ganharam, responsabilizaram quem? A Alemanha, por ter sido a culpada. E é uma história que eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque vai demandar tempo, mas depois que a Alemanha saiu perdedora da Primeira Guerra Mundial, mais uma vez, né, lá na frente sairia novamente na Segunda, e os aliados ali, a França, a Inglaterra e tudo mais, infringiram o pacto, o Tratado de Versalhes, ou seja, no qual impôs duras restrições para a sociedade alemã, né, além de taxas e tudo mais, ao ponto de que com o passar do tempo ali, a Alemanha foi entrando num turbilhão, num caos absurdo, desemprego, fome, né, o próprio exército alemão que sofreu também essas restrições, né, e recebeu ali um determinado número de armas que somente era possível usar, e a Alemanha foi entrando ali num caos absurdo, onde a sociedade ali começou a sentir, né, as pesadas e duras penas, né, e restrições do Tratado de Versalhes. Havia desemprego, havia caos, havia um monte de coisa ali acontecendo, naquele turbilhão, naquela confluência de acontecimentos, ao ponto de grupos ali extremos, né, começaram a se levantar, como comunistas e nazistas e outros grupos ali tentando tomar as rédeas da situação. Então a história vocês já sabem, né? E começando ali pela República de Weimar, né, que o presidente Paul von Hindenburg estava ali tomando as rédeas. Então ele foi se enfraquecendo ante aquela turbulência de acontecimentos, né? E ali em 1928 houve, né, a primeira restrição de armas, né? E lá na frente essas pessoas que estavam ali no governo de Weimar vieram se arrepender amargamente, porque lá na frente viram que aquilo ali foi uma má ideia, né, pelo livro. Então o presidente Paul von Hindenburg autorizou ali, junto com os seus conselheiros, a primeira lei de restrição de armas, né? Então em 1928 começou a população alemã ser desarmada. E em 1933, né, em 32, o Paul von Hindenburg, ele ainda doente, né, e totalmente debilitado, ele se candidatou a mais uma eleição, né, porque segundo ele seria a única candidato forte a derrotar o Hitler, né, e ele ganhou, continuou ali. Um ano depois, em 1934, ele faleceu, e o Hitler já era chanceler, né. E o engraçado é que Hitler ele ascendeu ao poder na Alemanha pelas vias legais, pasmem. Então assim, não foi nenhuma tomada de poder, não foi nenhum golpe, né, estatal, mas o Hitler foi ali
comendo pelas beiradas, foi preso, né? Escreveu Mein Kampf lá na prisão, mas ele foi se articulando ali com os nazistas e foi ascendendo ao poder, se candidatando. Então o partido nazista foi começando a ficar mais forte, né? Então chegou a ser chanceler, estava abaixo do Hindenburg, porém as condições de saúde do Paul ele estava muito precária. Ele morreu em 1934, né? Com isso Hitler uniu ali, sendo chanceler e presidente, enfim, né? Unificou ali o poder, né? Os cargos, e ali começou a reinar soberanamente, né? Até 45, né? Então, daquele momento em diante, ele começou ali o seu processo de desarmar a população. Então, os primeiros grupos que foram atingidos por essa restrição foram os ciganos, né? E de cara, né, eles eram tidos como andarilhos e vagabundos. Então, de cara, o primeiro alvo de Hitler e do partido nazista foi justamente os ciganos, passando em seguida para os judeus, né? Que em várias medidas ali os nazistas começaram a desarmar. Primeiramente, somente restringindo o uso de armas, de porte legal de armas, às polícias, né? A Gestapo, a SA, as SS e ao Exército, né? E para aquelas pessoas que eram confiáveis, né? Então, assim, os amigos do rei tinham o privilégio, o poder de ter uma posse legal de arma de fogo. Já para aquelas pessoas que eram consideradas indesejáveis e inconfiáveis, a palavra certa é essa que está aqui no livro, em vários documentos, né? Os nazistas consideravam aquelas pessoas inconfiáveis, ou seja, aquelas pessoas que tinham ascendência judaica, ou eram totalmente judeus, ou tinham algum parente judeu na família, essas pessoas não poderiam ter armas de fogo. Quem mais? Os comunistas, os socialistas e os progressistas, esses também estavam na lista negra de Hitler, e aquelas pessoas que se achavam suspeitas segundo o olhar crítico, né, e maléfico lá do Reich. Então, ele foi começando a desarmar pouco a pouco com algumas medidas, né? Começou lá em 28, né, com o primeiro decreto de armas. Até o início da guerra ainda houve 2 decretos, né, então muito pesados, que foi endurecendo lenta e gradativamente essa retirada das armas, né, essa proibição de armas de fogo, e lançando também fortes e pesadas penalidades para aqueles que foram achados com armas. E o engraçado não, o triste é que não só armas de fogo era proibida, mas qualquer tipo de arma que pudesse ser letal. Então ali espadas, sabres, arco e flecha, até faca de cozinha era considerada arma, e tais pessoas recebiam uma reprimenda muito forte da Gestapo, né, das polícias ali. Então vamos ler aqui rapidamente, né, o sumário, que a gente entender aqui os capítulos, né? O capítulo 1, ou a parte 1, dançando sobre o vulcão, a República de Weimar. Então aqui tem revolta e repressão, a Lei de Armas de Fogo de 1928, aqui começou, né, verdadeiramente a repressão contra a posse e o porte de armas, mantendo os registros de armas de fogo longe das mãos erradas, né? Então aqui a gente parte para o capítulo 2, que é 1933, o Führer entra em cena, e aqui a gente tem aqui os nazistas tomam o poder, desarmando os politicamente inconfiáveis. Essa palavra aqui ela é recorrente, né, nos documentos e no livro, e definindo os inimigos do Estado. E capítulo 3, o alinhamento forçado. Aqui a gente tem a noite dos longos punhais, as leis de Nuremberg, a Gestapo, a lei de controle de armas de Hitler. Capítulo 4, que é o último, a noite dos cristais, o Reichskristallnacht. E aqui a gente tem aqui a prisão dos judeus armados, né? E essa noite dos cristais foi algo macabro demais. E Goebbels orquestra um pogrom, né? Depois eu explico mais ou menos o que vinha a ser isso. E falam as vítimas. Aqui também tem relatos surpreendentes, impressionantes de judeus que resistiram. A resistência na Alemanha, na sociedade alemã, lá dentro, né, contra o nazismo, ela foi muito
diminuta, foi muito fraca, foi muito incipiente. Por quê? Porque Hitler lá atrás iniciou um processo muito árduo de desarmamento da população. Então essa resistência ela foi totalmente diferente de resistências como na França, né, na Polônia, em outros lugares onde o nazismo se instaurou, né, se instalou. Né. Lá na França a resistência foi muito maravilhosa, né, se organizaram em grupos e grupos e tudo mais. Porém, dentro da Alemanha, a resistência foi muito ínfima. Por quê? Porque Hitler ele tratou logo disso, de desarmar, e se empenhou com um empenho muito árduo, desde lá de 28 até quando ele assumiu o poder em 33 e continuou. E até durante o início da guerra, quando começou lá em setembro de 39 até praticamente 44, 45, né, ainda assim havia políticas de restrição de armas dentro da própria sociedade, ao ponto de que, ao contrário da Inglaterra, Winston Churchill, ele ordenou que a população fosse armada justamente para se fortalecer e engrossar os filões de resistência contra o nazismo. Contudo, na Alemanha foi totalmente diferente. Até a população de bem, os alemães, os chamados arianos, foram proibidos, porque Hitler não confiava nem neles, nem na própria população. Então, assim, foi muito complicado essa questão de posse de armas, porte de armas, e também só quem tinha o direito de portar armas era o exército, as polícias como a SA, SS, a Gestapo e os amigos do rei. Então, assim, pouquíssimas pessoas, né, fora desse círculo, né, militar tinha direito legalmente a portar uma arma. Então, vamos aqui para a introdução. Tem uma coisa interessante. Naqueles dias, tal como hoje, debatia-se sobre o direito dos cidadãos a portar armas de fogo, se deveriam registrar todas as armas junto ao governo ou se o porte de armas de fogo deveria ser proibido a todos, exceto aos militares e à polícia. Os desarmamentistas afirmavam que as armas de fogo põem em risco os seus próprios donos por meio da criminalidade, dos suicídios e dos acidentes. Os governos deveriam desarmar a população civil para o seu próprio bem, ou seja, também essa falácia desarmamentista que ronda as sociedades hoje em dia. Aqui no Brasil isso aí a gente viu isso desde 2005 para cá, né? E ainda essa falácia sempre está em pauta aí, de que armas de fogo na mão da população seria um perigo. Então Hitler sabia disso, então ele usou muito bem essa falácia aí também, essa premissa de que escolheu alguns inimigos ali, né? Os ciganos, os judeus, os comunistas, e com pretexto de que era para desarmar essa população, esse nicho da população, né, que eram inimigos do Estado. Então isso aí se desdobrou, se estendeu para a população alemã, ao ponto de que toda a população alemã ali se viu totalmente desarmada. Então elas não podiam de maneira nenhuma se organizar num levante ali contra o regime nazista, visto que boa parte da população alemã era contra o regime nazista. Então, assim, a gente vê em livros, a gente vê em muitas histórias, né, de que a grande maioria da população apoiou Hitler. Não. Se você ler livros como esse aqui, você vai entender que uma parcela muito grande da população era contra o regime nazista, era contra Hitler. Contudo, não se rebelava porque era desarmada e Hitler agia com mão de ferro, ou seja, todo aquele que se levantasse contra o nazismo, contra o Reich, contra o Estado, era esmagado, entendeu? Era preso, levado a campo de concentração e tudo mais, seja judeu, seja cigano, seja até arianos, digamos assim. Então, uma parte aqui muito interessante aqui do livro, a Alemanha não possuía nenhuma tradição constitucional similar àquela expressa pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, a segunda lá, que declara: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Então, na época do Obama, ele tentou derrubar essa segunda emenda aqui. O Obama, como todos sabem, socialista, progressista, né?
e quase estava destruindo ali a América, os Estados Unidos. Ele foi contra essa lei aqui, pétrea da Constituição Americana. O que mais? Isto é a parte da Declaração de Direitos, a qual Felix Frankfurter, juiz da Suprema Corte, declarou que reflete a experiência com excessos policiais. Não é só sobre o regime nazista que os excessos policiais são inimigos da liberdade. O direito às armas, reflexo da universal e histórica possibilidade de que tem um povo e resistir à tirania, não foi reconhecido pelo Terceiro Reich. Ou seja, esse direito pétreo de a população ter uma arma de fogo para se defender não foi respeitado pelos nazistas. Mas Hitler sabia disso, de que se ele fizesse isso e liberasse armas para a população, com certeza, lá na frente, né, na sua estratagema de poder, de tirania, ele poderia sofrer, com certeza, a revanche, né, o revés ali da própria população alemã, que, organizada e armada, com certeza iria minar, né, o processo de poder ali dos nazistas. Então, em 1936, né, houve dois casos, um em 36 e um em 38, que fizeram com que esse endurecimento das leis contra as armas ficasse mais assídua, mais acirrada lá na Alemanha, que foi a morte de 2 alemães fora da Alemanha, um em Davos, na Suíça, e um em Paris, lá na França. Em 1936, foi justamente lá em Paris, onde um judeu chamado David Frank matou a tiros. O alemão se chamava Wilhelm Gustloff, então eu acho que é mais ou menos isso, ou não. Então esse alemão ele foi morto por um judeu. Isso acendeu a ira de Hitler, né, em todo o partido alemão ali na Alemanha. Então, a partir desse gatilho, né, foi um pretexto para que Hitler começasse de forma mais veemente e peremptória a desarmar os judeus, tendo-os como inimigo, né, em vários textos aqui, e até textos originais da época, no qual esse livro relata aqui, e que dizia que armas nas mãos dos judeus era um perigo iminente, né, principalmente contra o Estado. Outro fato que aconteceu em 1938 e o assassinato desse alemão lá na França, né, que foi o gatilho para a Noite dos Cristais. E o alemão era Ernest von Hatt. Então ele foi morto por um judeu polonês lá em Paris. Esse judeu chamava Rachel Greenspan, eu acho que é mais ou menos isso, que ele matou esse alemão, e isso acendeu ainda mais a ira de Hitler e do Partido Nazista. E em 1938 aconteceu ali a chamada Noite dos Cristais, onde Hitler ordenou que as suas tropas, né, a SS, a SA, a Gestapo, varresse a sociedade alemã em todos os bairros, em todas as cidades ali, Berlim, enfim, para desarmar a população. Então não havia mandado de prisão, a coisa era muito arbitrária, ao ponto de que tropas alemãs, quando estavam ali já mapeadas, porque antes disso, lá atrás, quando Hitler assumiu o poder, né, foi em 1933, e principalmente em 1934, quando o Paul von Hindenburg morreu, então o Partido Nazista ali estava com a lista do mapeamento de quais os judeus tinham armas ou não. Então esses registros que ficavam ali nas delegacias, né, então o Reich assumiu aquilo ali, né, confiscou, né, juntou tudo e viu ali quais os judeus tinham armas, quais os que não tinham, né, e até os cidadãos alemães também. Então assim, todo o registro de arma, é óbvio, fica ali registrado em documentos. Então o Hitler, o Partido Nazista, assumiu toda essa documentária, todos esses documentos, e ali mapeou quem tinha arma e quem não tinha. Então ele já ia para os lugares certos, né, para as casas certas. Então sabendo quais armas tinham, a quantidade de munição, armas brancas que o sujeito possuía ali. Então ele já ia com aquela intenção. E não só armas, né? Na Noite dos Cristais foi uma noite tenebrosa ali, que durou mais ou menos, acho, uns 3 dias. Então Hitler foi categórico, dizendo que os judeus que foram pegos com armas de fogo
então deveria receber penas duríssimas, como até 20 anos presos em campos de concentração. E aqueles que resistissem eram para ser mortos de imediato, não havia clemência. Então, e mesmo aquelas pessoas que tinham documentos de armas, né, que eram legalizados e tudo mais, então era para ser recolhido tudo. Então, assim, muitos oficiais que eram da Primeira Guerra alemães, né, que participaram da Primeira Guerra, que tinham ali as suas armas, muitos até não sabiam onde estavam, né, estavam ali no porão, enferrujadas e tudo mais, então foram apreendidas essas armas. E muitos oficiais, né, que foram condecorados, nem eles escaparam dessa proibição de armas, principalmente quando eles eram judeus, né. Havia casos muito raros, como um judeu que recebeu muitas condecorações, então para ele foi aberto essa exceção de possuir algumas armas, um rifle Mauser, conta aqui no livro. Então essa noite dos cristais foi uma noite decisiva para que Hitler ali, usasse as suas polícias, né, de uma forma repressiva, autoritária, e esses policiais saíram para as casas, entravam nas casas, não pediam permissão, já iam derrubando as portas e varriam tudo, quebravam tudo à procura de armas, não somente de armas, mas dinheiros e joias, ou seja, eles faziam também o espólio, né? Eles roubavam, então foi uma coisa assim muito macabra. Nessa noite dos cristais, segundo esses registros históricos aqui do livro, foram presos entre 20 e 30 mil judeus, com a idade de 18 a 65 anos, então esses judeus foram direto levados para campos de concentração, então foi algo muito macabro essa noite dos cristais. Aí você me pergunta, mas houve pequenos focos de resistência dentro daquela sociedade? Sim, mas muito ínfimo. Aqui o livro ele conta, acho que no último capítulo, de algumas pessoas que conseguiram esconder suas armas, né? E houve alguns focos ali muito incipientes, muito pouco, muito ínfimos de resistência. Mas Hitler pensou nisso, né? Eu creio que ele sabia disso, né? E lá atrás, né, quando ele começou a ascender ao poder, ele viu que uma sociedade totalmente desarmada, ela não seria páreo para o projeto de poder que ele tinha em mente, que era dominar não somente a Inglaterra, mas toda a Europa e quiçá o mundo. Hitler era um louco, né? Mas ele foi muito estrategista lá no início. Lá no final ele já estava lá ensandecido pelo poder, né, pelas drogas e tudo mais. Então ele cometeu erros crassos ali de estratégia militar que culminou com a derrota do exército alemão. Contudo, lá atrás, ele, auxiliado pelos seus ministros, né, o Himmler, o Goebbels e tantos outros, né, então ele soube fazer a coisa certa, ele soube desarmar os judeus, ele soube desarmar a população alemã, ele houve estratégias, lógico, isso aí na base da tirania, é óbvio, mas ele soube mapear e fazer a coisa certa, ao ponto de que quando começou a guerra a população da Alemanha estava totalmente com as mãos para trás amarradas, né, sem reação, sem armas, então não poderia haver nenhum tipo de levante ali para aquela população que mesmo sendo contrária àquele regime nazista e autoritário, não podia fazer nada, porque Hitler tinha todo o poder ali, tinha um exército bem armado, tinha as polícias repressivas, como a Gestapo, a SS, as SAs, então, e todo aquele que se levantavam, né, que ensaiava algum tipo de revolta ali, então era totalmente esmagado de imediato, porque as ordens de Hitler era para prender, levar para campo de concentração e executar de imediato. Então assim, Hitler dava as cartas ali naquele momento, então ele pensou nisso desde o início. Uma população desarmada, ela é totalmente passiva, né, pacífica a esse projeto de poder, no qual ele intentou e conseguiu. Então, para aqueles desarmamentistas que acham que uma população desarmada ela é menos violenta e tudo mais, esse aí foi um belo exemplo de que regimes ditatoriais, isso aqui não foi o único, né? A gente vê aqui na Alemanha, mas o mesmo processo houve também na Revolução Russa de 1917, ali onde Lenin, Trotsky e Stalin fizeram a mesma coisa, desarmaram a população para que pudesse reinar soberano. Na China de Mao Tse Tung, a mesma coisa. Isso aconteceu no Camboja, isso aconteceu
na Coreia do Norte e várias republiquetas onde regimes autoritários como Pol Pot, Baby Doc, Papa Doc, Fidel Castro e Che Guevara também pensaram nisso, desarmaram toda a população e só quem tinha armas era a guarda pretoriana, ou seja, o exército que foi cooptado por esses comunistas. Vou ler uma passagem aqui sobre a Noite dos Cristais, que diz o seguinte: a Noite dos Cristais tinha acabado, mas não antes que incontáveis incidentes como estes ocorressem nas horas de escuridão. No final do pogrom, os judeus da Alemanha tinham sido amplamente desarmados. Os nazistas perceberam que uma maioria aparente da população ariana, entre aspas, estava muito intimidada e acovardada pela tirania dos protestos. Agora, com o que se tornaria o maior número de vítimas desarmadas da história, os planos de Hitler podiam seguir em frente. Nenhum movimento de resistência efetivo surgiria, nenhum ato individual de resistência seria possível. O caminho estava preparado para a repressão total. Ou seja, Hitler pensou nos mínimos detalhes. Ele confiscou os registros de armas de quem estava armado, quais os judeus que tinham armas e até dos cidadãos alemães. Recolheu, num prazo ali mais ou menos de 15 anos, mais ou menos, desde 1933, porque isso começou antes, como eu falei aqui, em 1928, mas de uma forma veemente a partir da ascensão de Hitler ao poder. Então, de 1934 ali, 33, 34, até 39, quando foi realmente de fato o início da Segunda Grande Guerra Mundial, né, O interessante é saber que não somente armas, como eu já falei aqui, de fogo eram confiscadas, mas espadas, instrumentos pérfuro-cortantes, né, até chave de fenda, até facas de cozinha eram recolhidas também, né, e as pessoas respondiam por isso, iam a tribunais, muitos iam presos, né, quando eram judeus, e isso aí fez com que toda a população lá na frente não pudesse se organizar numa resistência mais veemente contra o regime nazista. Então, esse livro aqui tem muita coisa para se falar, né? Eu poderia aqui falar durante horas, porque tem muitos detalhes, tem muitos acontecimentos aqui. Ele fala aqui também, lá no último capítulo, que é muito interessante também, da resistência de alguns judeus e de alguns cidadãos alemães que tentaram resistir, tentaram fazer algumas emboscadas contra os soldados alemães. Lembrando também que essa perseguição às armas de fogo e esse desarmamento não aconteceu somente na Alemanha, mas aconteceu também em países pelo qual o exército alemão tinha invadido, como a Polônia, entendeu? E a região ali dos Sudetos, logo no início. E onde Hitler chegava, como também em Paris, ele utilizou dessa estratagema e dessas leis desarmamentistas, desarmando ali toda a população. Lógico que na França foi muito mais difícil, porque ele já pegou ali o bonde andando. Contudo, na Alemanha foi muito mais fácil, porque ele levou ali até o início da guerra mais ou menos 15 a 18 anos para poder fazer esse levantamento de quais pessoas tinham armas, quais não tinham. Então ele lentamente ali ele foi recolhendo as armas, ele foi tomando. Então ficou fácil dominar a Alemanha, né? Contudo, foi difícil ele fazer isso, por exemplo, lá na França, né? Como houve resistências e tudo mais. Então, esse livro é maravilhoso, eu deixo ele aqui como leitura para você. Comprem, leiam, para vocês entenderem, né, a gênese, os motivos pelos quais foram preponderantes para que Hitler chegasse ao poder. Então, se não fosse essa questão do desarmamento, eu creio que ficaria muito mais difícil para Hitler ascender o poder, porque uma população armada, né, assim como a gente leu aqui na segunda emenda americana, ela faz com que ela resista a governos despóticos e autoritários. Então, geralmente em regimes comunistas e socialistas, como o que eu citei aqui, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, né, quiseram fazer isso aqui no Brasil, né, quase conseguiram, né, em 2005 houve essa lei do desarmamento aqui. Então isso começou lá atrás com Fernando Henrique Cardoso, né, em 98, que ele já começou a sufocar ali
a liberdade de compra, de posse e arma de fogo, né? As pessoas, a grande parte da população foi totalmente contra, né, esse desarmamento, né, essas leis contra o desarmamento. Contudo, o governo de Lula passou por cima, jogou uma pá de cal aí e desarmou a população, né? Então esse aí era um projeto de poder, né, uma estratégia que foi usada aqui lá atrás, né, como Hitler utilizou aqui, de uma forma bem satisfatória, que Lula infringiu aqui a nossa sociedade. E até hoje está difícil de nos livrarmos disso, porque quando o Bolsonaro assumiu, desde o início do ano, né, lançou o primeiro decreto a favor da posse de armas e lançou um outro agora sobre porte de armas, que foi rejeitado lá pelo CCJ. Então essa discussão ainda vai para o Senado, então estão se articulando ali os senadores para derrubar essa rejeição e fazer com que a população brasileira tenha o direito legal e inalienável de possuir uma arma de fogo para a sua própria autodefesa. Então Bolsonaro, que todos chamavam de fascista, né, mas o fascista lá do Mussolini também desarmou a população. Então veja bem, né, o fascista do Bolsonaro, né, ele é favorável à liberação de armas para a população de bem. Então veja aí o contrassenso. Então espero que os senadores pró-armas e pró-vida derrubem essa rejeição lá no Senado e que a sociedade brasileira possa voltar a ter o direito legal, constitucional e inalienável de portar a sua arma de fogo para defesa pessoal, ok? Comprem esse livro, leiam. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa resenha. Em breve eu trarei aqui outros resumos, outras resenhas de livros que eu tenho comprado aqui e lido, ok? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.